Hello, beautiful people! Eu sou a Bárbara Lobato e esse vídeo aqui é a parte 2 de um vídeo especial que nós fizemos, eu em parceria com a teacher Heloísa, essa maravilhosa, very beautiful teacher. O canal dela tá aqui para vocês entrarem lá e assistirem a primeira parte desse vídeo. O nosso vídeo, o tema desse vídeo é as frases, 14, né? 14. As 14 frases que os professores de inglês não aguentam mais ouvir. Nós vamos lê-las para vocês e dizer o que os professores pensam quando escutam. Exatamente. Bora lá? Bora, vamos começar. Ok. Caiu uma no chão, não tem problema. Então a gente pega, a produção vai pegar pra gente. A gente tem produção. Bom, aqui, a primeira frase do nosso vídeo aqui, do vídeo do meu canal é... Eita, Heloísa. Manda ver nessa daqui. Teacher, você vai passar música? Eita, e aí, meu Deus do céu? Bom, essa aqui na verdade é uma pergunta, né? Essa pergunta aqui é a respeito dos tipos de metodologia que os professores procuram e usam em sala de aula. É bem particular o uso da metodologia. E também a metodologia, ela está baseada em como o professor preparou aquela aula. Não necessariamente no dia daquela aula o professor vai passar uma música. Tem que ficar um pouco atento porque nem sempre, dependendo do conteúdo e dos objetivos também daquela aula, não cabe uma música, né? Uma aula com música. Então, é legal você fazer aulas práticas, seja com música para treinar o listen, seja práticas, por exemplo, a cooking class, só que nem sempre essas aulas encaixam nos objetivos, seja dos alunos, seja o próprio objetivo da aula, da escola. Então a gente tem que ficar um pouco atento porque às vezes não é só pegar qualquer música e levar lá. Então se você tem que ter a ver com o vocabulário, com a gramática, com o uso daquela língua. Exatamente. Então tem muitos fatores aí que interferem na escolha se você vai trabalhar com música ou não. Até mesmo porque a música ela é fundamental para você aprender um novo idioma, nós já sabemos disso, é bem falado. É divertido. Super divertido, só que existem algumas técnicas para você trabalhar com a música no aprendizado. De maneira efetiva, porque senão você só ficou ali brincando com a música. Exatamente, então não é o dia que bater na telha, vamos fazer uma música hoje, teacher. Não é bem assim. Vamos para a próxima. Vamos. Ok. Vamos ver. Vou pegar o que caiu. Isso aqui é excelente para você, Bárbara. Pra mim, eita. Bárbara, como excelente tradutora, tenho certeza que já escutou muito isso, porque eu já. Faz meu abstract pra mim? No precinho, não. A pessoa nem cogita a possibilidade de pagar. Bom, então vamos lá. A minha primeira formação é em artes cênicas e a minha segunda formação é em tradução e interpretação. E é complicado, não é mesmo? As pessoas acham que porque você fala inglês você pode pegar e simplesmente traduzir as coisas umas para as outras. Não é bem por aí. Para você traduzir, especialmente um abstract, que é uma coisa complexa, embora não pareça, é só um textinho pequenininho aqui, não. É complexo, depende muito da área, da pessoa. Tem a questão do vocabulário específico. E tem outros fatores também que influenciam muito. A redação em português do seu resumo tem que estar bem feita também para que seja possível fazer a tradução. Exatamente, porque às vezes o tradutor precisa fazer uma revisão do texto já existente, no caso em português, para poder passar para outro idioma, no caso em inglês. Então é bem trabalhoso. E como sendo trabalhoso, exige um pagamento. E não só pagamento, e tempo também. Então não adianta você precisar daqui a 3 dias já fazer um impresso, encadernar o seu TCC e mandar hoje. Você pode mandar amanhã? Até amanhã, meio-dia, é bem... Agora, meia horinha na hora do seu almoço, não vai conseguir. O que a gente tem que ter em mente a pessoa pode ser um tradutor e ter formação na área, enfim, não é porque ela fala inglês e que ela é tradutora, tem formação na área, que ela vai levar 10 minutos para traduzir um texto. Não é bem assim. Independente de você dominar o idioma ou não, são muitas técnicas existentes para fazer uma tradução. Tem muita coisa que tem que ser avaliada. Não é igual o Google, que você... Google tá patrocinando esse vídeo.
Não é igual você entrar naqueles tradutores online e simplesmente pegar o texto e jogar lá que o banco de dados dele vai jogar. É bem mais complexo, né? Nós não somos um banco de dados, assim. Então, o nosso trabalho é muito maior. Não é só vocabulário, é gramática, uso, o que você realmente quis dizer com aquilo. É bem mais complexo, tá? Então, quando vocês forem pensar assim, eu vou pedir para meu amigo que fala inglês fazer o meu abstract, tome cuidado, ok? Procure um tradutor. Um profissional maravilhoso como Bárbara Lobo. Procure um tradutor para fazer esse trabalho de uma forma com muita excelência para você. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Segura aqui, professora. Yes. Essa aqui é muito interessante. Quando a pessoa ela costuma falar isso bastante, né, pra gente. Você deve escutar muito isso também. Eu vou aprender mais rápido se eu for para os Estados Unidos. Qual que é o problema disso, teacher? Temos algum... Well. Bota a malévola aqui. Well. Bom, temos algumas coisas para falar a respeito disso, né? O fato de você sair do Brasil para estudar inglês não quer dizer que você vá aprender o inglês mais rápido ou mais efetivo ou mais fácil. Né? O que quer dizer que você vai aprender o inglês mais rápido, mais fácil ou de forma mais efetiva é o tempo que você vai dedicar para estudar aquilo. Até mesmo porque estando no Brasil ou não, você pode se envolver com colônias brasileiras fora daqui. Internet tá aí para isso também. Exatamente. E assim, brasileiro brota, né? Brota dos lugares. Então você vê, vou pra Irlanda pra estudar inglês porque lá tem... Não, você vai trocar brasileiro. Vou para os Estados Unidos, muito. Canadá. Vou para África do Sul, muito. Eu tenho inclusive uma prima morando na África do Sul, beijo, Gabi. Compartilha meu vídeo aí. Meu amigo Caio tá na Irlanda, beijo, Caio. Então, gente, as pessoas vão para fora do Brasil acreditando que não, vou lá para fora porque não vai ter brasileiro, então vai ser mais fácil de eu aprender. Não é bem assim. A imersão ela é interessante, só que ela não é um fator decisivo para que seja mais fácil ou mais rápido a aquisição da língua estrangeira. Tanto é que com certeza você já deve ter ouvido falar de alguém, você deve conhecer alguém que foi pra fora, morou fora. Quando volta com português excelente. Maravilhoso. Porque chega lá, fica na zona de conforto, só faz amizades com brasileiros, mantém sempre ali o grupo de brasileiros, usa aquele inglês macarrônico ainda só pra se virar e não tenta evoluir daquilo ali, não se permite, né, errar. E, obviamente, como a Bárbara falou, o que acontece muito é que a dificuldade que você tem aqui no Brasil, você vai ter lá fora. Na verdade, lá vai ter em dobro, porque você está num ambiente que não é o seu, ambiente estrangeiro, pessoas que não entendem sua língua. Então, primeiro você tem que ver qual é a sua dificuldade. Exatamente. Mudar daqui pra lá não vai facilitar nada a sua vida. Bom, eu costumo dizer para os meus alunos que aprender inglês, eu sempre comparo com aprender a dirigir. Você vai para a autoescola, chega na autoescola, você tem a aula prática, primeiro você tem a aula teórica, depois você tem a aula prática, que a aula prática são várias instruções que o seu instrutor vai te dar, explicando como é que funciona o carro e como você faz para o carro partir, né? Basicamente é isso que um professor de idiomas faz. Nós passamos para vocês nós damos para vocês instrumentos para vocês utilizarem para na hora de chegarem na vida, colocar em prática e saber como se comunicar. Porém, uma pessoa pode ali ser habilitada e não saber dirigir, meu amor, entendeu? Porque ela não pratica aquilo dali, ela fica ali, tirou a habilitação, isso, aquilo, só que ela tem 10 anos de habilitação, mas ela não dirige. O que acontece muito, pessoas que fazem curso de inglês terminam e quando precisam, como não utilizaram durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando precisam não conseguem falar. Ou então a pessoa fica lá um tempão na escola de idiomas, 5 anos, às vezes 8 anos fazendo inglês, e não aprender por osmose. Exatamente, e não coloca em prática as instruções que são passadas ali. E ela acaba se frustrando e acredita que o inglês é difícil, o inglês é isso, o inglês é aquilo. Ou ela acredita que ela não consegue porque ela
tá no Brasil, que se ela for pra fora, tudo isso vai mudar. Estou no Brasil, por isso que eu não tô conseguindo, eu tô na escola, por isso que eu não consigo, meu professor particular não é tão bom, por isso que eu não consigo. Então, assim, aqui no Brasil ou lá fora, você vai encontrar as mesmas dificuldades. Tudo depende de você. Yes. Vamos para a próxima. Tadã. Tadadá. Esse aqui é muito bom. Ok, bomba! Ok. Bomba. Bomba! O professor tá dando a aula dele maravilhosa e uma das primeiras perguntas que fazem aos professores quando nos conhecem é: você já viajou para os Estados Unidos, teacher? Olha só! E aí é importante verificar o porquê, né? O porquê dessa pergunta. Porque ainda nós temos essa cultura, esse mito de que quem viajou para fora ou quem aprendeu inglês fora do seu país, né, do Brasil, é um professor melhor, ele tem um inglês melhor, ele é mais fluente e, na verdade, esse pode ser um dos fatores, mas ele não é decisivo. Conheço professores que nunca colocaram o pé para fora do país, aprenderam por inglês aqui no Brasil, falam inglês excelentemente, têm um inglês impecável e possuem certificados internacionais, são formados na área, e eu acredito que essas são coisas que são mais importantes, sim, de serem vistas, né? Sim. De você querer perguntar para o seu professor. É o currículo dele, tempo de experiência, qual é a formação dele, se ele possui certificados internacionais. Exatamente. A questão curricular, ela é muito mais importante, se não fundamental, né? No que diz respeito ao aprendizado, do que uma experiência internacional. Não que não estamos desvalorizando quem tem essa experiência internacional, muito pelo contrário. Toda experiência que possa agregar na aula é válido. Nossa, é ótimo. Porém, você pegando uma pessoa que é profissional, que tem os certificados, que estudou, que se preparou para passar adiante o conhecimento, e pegar uma pessoa que passou lá 4, 5 anos nos Estados Unidos ou em qualquer outro país aprendendo inglês e não tem uma formação pedagógica para passar adiante o idioma, é complicado você fazer essa comparação. O que é importante a gente sempre frisar é que uma vivência no exterior, ela é um extra. Exatamente. Ela é um extra, ela não é o essencial, mas ela é um extra. Ela vai agregar, mas ela não é o essencial. O professor precisa ter de metodologia, ele precisa entender de técnicas, de abordagens diferentes, para que ele consiga ajudar de forma efetiva o seu aprendizado. É a mesma forma, você que está assistindo a gente agora, se você não é professor de língua portuguesa, se você não é pedagogo, se você não é formado em letras, qualquer coisa do tipo, você tem uma profissão X e vai para os Estados Unidos e diz, vou dar um de português aqui, né? Vou fazer um extra. Você conseguiria? Mas você é nativo. Pois é. Durma com essa. Pois é, então assim, é bem... Eu não aguento. Ai, continua. Pois é, então é bem complicado você fazer essa comparação. Porque o falar inglês não depende da sua vivência fora do país. O falar inglês depende dos estudos que vocês tiveram, que você teve, para chegar até aquilo ali. E o passar esse inglês adiante é muito mais elaborado. Você precisa ter estrutura pedagógica e formação na área para que você possa fazer isso. Ok, amores? Então vamos lá, só tem o próximo. Next, please. Gente, estou sofrendo um pouco sem os óculos ainda. Ok. Ok! Essa daqui é ótima! A pessoa vira pra você assim do nada e fala, mas teacher, o que significa get? Por favor, vai começar a subir aqui, ó, o significado de get. Nunca mais vai parar, 3 páginas de dicionário. É isso mesmo. Então, vamos falar agora sobre a falta de contexto, né? É muito importante quando falamos de aquisição de vocabulário, falarmos também de contexto, não só também gramática, porque existe o uso daquilo. Então, não é só a estrutura, aprender a regrinha, né? Eu já sei que o simple present, na terceira pessoa do singular, eu tenho que acrescentar S, blá, 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 blá. Eu sei toda a regra de cor, mas quando eu uso o simple present, é a mesma coisa o vocabulário. Dependendo do contexto, uma palavra, ela muda totalmente de significado, ela muda a classe de palavras a qual ela pertence. Então,
simplesmente perguntar palavras isoladamente, por exemplo, pergunta get, eu posso dar um significado que não vai encaixar. Dentro do contexto não cabe. Exatamente, aí você fica, ela, a professora não sabe. Exato, é a mesma coisa assim, quando a pessoa chega pra mim e fala assim, o meu aluno vira e fala, professora, o que significa get? Eu volto, o que significa tomar? Você vai, tomar é beber. Ok, mas se eu falo, vou tomar um banho, você não vai beber um banho. Eu vou tomar um ônibus. Você não vai beber um ônibus. Vou tomar uma surra. Vou tomar... Então, assim, tudo depende do contexto, minha gente. Vocês precisam contextualizar a palavra para que assim você tenha uma tradução, para que você tenha uma colocação no outro idioma mais bacana. E eu gosto de falar para os meus alunos que eles falam assim, que inglês é difícil por conta disso. Mas no português nós também temos isso, gente. A palavra manga. O que significa manga? Pode ser a manga da roupa, da blusa, pode ser a manga fruta. Exatamente. E existem diversas outras palavras que a gente poderia trabalhar nisso. Então, tudo vai depender do contexto. Trabalhar de forma isolada não vai te ajudar a longo prazo. Não. Então, tentem sempre trabalhar de forma contextualizada, seja gramática, seja vocabulário. Não se desespere também, tipo, meu Deus do céu, agora, meu Deus, e agora? Calma, isso tudo é com o tempo, você agrega vocabulário com o tempo, você vai memorizar o que o get significa dentro de vários contextos diferentes, com o tempo, com o estudo, com a prática, com phrasal verbs, phrasal verbs, exactly. Ok? Next! Alright. Tô me sentindo um amigo secreto, amigo oculto, como vocês falam. E olha lá! Teacher, em quanto tempo eu fico fluente? Quando eu escuto isso? Oh my God! Quando eu escuto isso, eu fico até tensa, porque eu já sei que existe o que por trás disso? Um imediatismo. Yes. A pessoa, ela quer essa fluência, esse inglês, primeiro que é necessário saber o que ela tá até gaguejando, tô nervosa. Tá ficando nervosa aqui, não tique nervosa aqui, ó. A pessoa precisa saber o que é ser fluente pra ela. Exato. Porque dentro do contexto do quadro comum europeu, ele é uma coisa, então a gente tem que tomar cuidado com essa questão da fluência. Existem diversos cursos aí online que aparecem e vivem pipocando no Facebook, no Instagram e por aí. Fala inglês fluente. Em 120 dias, em 50 horas. E você tem que tomar cuidado porque primeiro você tem que entender o que é a fluência. Exatamente. E segundo, você tem que entender que isso demanda tempo. Você tem que ter tempo para se dedicar aos estudos. Yes. Bom, eu geralmente não gosto muito de utilizar o termo fluência, a palavra. Porque nós aqui, os brasileiros, têm essa fluência como uma coisa assim, meio que imaculada, sabe? Ele é fluente. Falar como um americano. Exatamente, sabe assim? Então, o ser fluente no idioma, basicamente falando, é você conseguir fluir nos assuntos, não é isso? Porém, independente se você está falando, por exemplo, gramaticalmente correto. Exatamente. Somos fluentes no português, mas cometemos deslizes. Exatamente, você consegue entender e se fazer entender. Então, ser fluente, ele é muito além do pedestal que foi colocado o ser fluente. Uma pessoa do básico, ela pode ser fluente. Ela pode ser fluente dentro daquilo que ela já sabe. E a gente conhece pessoas que têm ali no currículo inglês avançado, só que durante uma entrevista ele não se mostra fluente. Exatamente, a pessoa não consegue fluir dentro daquilo que ela propôs, né? Que ela disse que ela sabe, que ela aprendeu. Cuidado com a fluência, ok? Ok. The last one. Oh my God! Ok. Alright. Eita. Essa daqui eu vou deixar especialmente para a Teacher Heloísa, @Teacher Heloísa. Sigam ela lá no Instagram. Não. @Lira_Elo. Essa daqui eu vou deixar especialmente para my beautiful teacher and friend. @Lira_Elo. Vai aparecer aqui para vocês seguirem essa maravilha no Instagram. Antes de vocês irem, vamos deixar o mistério aqui dessa última frase, que é uma frase bem... Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. Se inscrevam aqui no meu canal, se inscrevam no canal da Teacher Heloísa. Ativem o sininho desse vídeo aqui também. Comentem, digam se vocês gostaram da nossa collab. Para que hajam mais, né? Futuras collabs aí possam acontecer. E deixa o like pra mim, ok? E pra ela também.
Agora vamos à resposta. A frase normalmente dita em escola pública, eu sou professora de escola pública, e é uma frase que todo professor de escola pública escuta muito, professor de inglês, ou de espanhol também. A senhora poderia dar a aula toda em inglês, não é mesmo? Sim. A resposta é bem simples, sim, poderia. O problema é que deve ser levado em consideração diversos fatores. Por exemplo, uma sala de uma escola de idiomas tem no máximo 15 alunos. A aula VIP é de um aluno a, sei lá, 6, 8, são grupos bem pequenos. Tem a questão do tempo. Em uma escola pública, são 2 aulas por semana de 50 minutos. Tem o currículo. Então, durante a primeira série do ensino médio, eu tenho lá uma lista de itens que eu não posso deixar de passar para o aluno, de ensinar aquilo. Então, aí entram diversos fatores que colidem com isso. Por quê? Ensinar uma turma toda em inglês demanda um certo tempo. Porque se o aluno não entende, você tem que fazer mímica. Se a gente está falando no caso do Direct Method, né, que é a aula toda em inglês. Então, o professor ele precisa fazer muito uso de mímica, de gestos, desenho, plantar bananeira. Sai. Exatamente. E o que acontece? Numa escola pública, são 40 alunos com níveis totalmente diferentes, o que não ocorre numa escola de idiomas nem numa aula particular. Né? Exatamente, teve o nivelamento, teve o teste de nível. Então, são alunos com diversos níveis, com diversos interesses. O que numa escola de idiomas, se você está ali, você já sabe o foco, né? Ou numa aula particular, você já falou com o seu professor o seu objetivo. E numa escola pública, não. E além do que, tem a questão da inclusão. Se eu falar a aula inteira em inglês, eu provavelmente vou excluir aquele aluno que nunca teve contato com a língua. E a ideia da escola pública é exatamente o contrário, é incluir. E eu tenho que fazer isso da melhor forma e da forma mais inclusiva possível. E a melhor forma de fazer isso é usando o nosso idioma português. Exatamente. Então conseguimos observar que isso não depende do teacher, não depende do professor. Isso daí são vários fatores externos, um conjunto de fatores externos que não permite, né, que as aulas sejam todas ministradas em inglês. Well, minha gente, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Muito obrigada pelos feedbacks que eu tô recebendo, tô gostando pra caramba, tá bem legal. Sim. E estamos bem animadas, Elô também está lá com o canal dela lindo, tá bem animado. Deixe os comentários aqui de vocês, o que vocês querem assistir, porque nós temos alguns planos de outras collabs. E a gente também quer saber o que vocês querem ouvir da gente, ok? Banheira de Nutella não dá. Não temos orçamento pra isso. Não temos orçamento para banheira de Nutella, pessoal. Então vamos pegar um pouco mais leve aí. Então vamos com a criatividade de vocês, ok? Bye! Goodbye! Tá bom? Ótimo. Que bom. Tá gravando mesmo? Tá gravando mesmo. Agora só tem que discorrer a respeito do assunto. As mesmas coisas que você falou lá, você fala aqui. Então... Vamos lá. Ok. A gente parou. Já dá. Vamos lá! Ótimo. Então, vocês vão...